Bem, o tema desta noite que eu preparei para esta igreja é fazendo a diferença. Viu? Então, nós sabemos que essa igreja nasceu, como o Jefferson falou, né? Ele me procurou e eu achei até desnecessário, né? Falei para ele, rapaz, mas nada a ver, né? Mas a Nova Vida, ela procura se manter numa linha. Então, você está numa igreja de linha, né? A gente precisa entender isso, né? Uma igreja ética, né? Espiritual, uma igreja organizada. Se estiver fora disso, não é Nova Vida, né? E aí esse tema, fazendo a diferença. Puxa vida, você está sabendo que nasceu uma igreja lá no Rio da Prata de Campo Grande. E daí? Mais uma igreja, mas lá tem tantas igrejas. Mas nós viemos para fazer a diferença. Glória a Deus. Viemos para isso, né? Porque essa é a nossa missão. Eu estou até me incluindo. Essa igreja vai ser aquela filha de coração. Não tem isso? Não tem isso, não tem? Eu conheço pessoas que falam assim, aquela ali é minha filha de coração. Mas como é que pode? Eu conheço filha de útero, né? Mas de coração é aquela pessoa que considera, né? Que acompanhou, que participou de alguma forma, né? Então, é por isso que eu me incluo, nós, né? Uso aí essa pessoa para não ficar de fora dessa bênção, né? E aí, então, a nossa igreja aqui no Rio da Prata, ela tem que ter características que se distinguem das outras. Nós temos que fazer a diferença nesse lugar. Eu lembro quando nós chegamos lá na Arthur Rios, em Vasconcelos, em 1993, e o fundador, né, que vai estar lá domingo, pastor Flávio, que graças a Deus ainda é meu amigo até hoje. Até hoje. Esteve lá no sítio, agora vai lá quase que todo mês, né? A gente vai lá, se alegra, bate papo, come bastante, né? E aí, então, eu fico feliz porque nós chegamos lá para fazer a diferença. Porque aonde a Nova Vida chega, faz a diferença. Por tudo que eu já falei, o que é a Nova Vida. Então, esse é o cuidado aqui no Rio da Prata, né? Eu não sei se eu falo Rio da Prata, Campo Grande, Lameirão Pequeno, né? Mas tem tanta Nova Vida de Campo Grande já. Né? Tem lá o Jorge Pérez também, né? Quebrando coco lá, muito bom. Então, é um desafio muito grande que nós temos aqui neste lugar. E você precisa estar preparado para ouvir Deus. Por quê? Porque Jesus deu uma ordem, né, muito clara quanto ao compromisso da igreja do Rio da Prata. Vamos trazer a fala de Jesus para nós. Está em Mateus 28, 19, e como eu costumo dizer, né, na versão oficial de Nova Vida, NAA, viu? E diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Vamos orar? Deus maravilhoso. Obrigado porque é um privilégio estar aqui nesse lugar. Obrigado, Deus, que é um privilégio podermos pregar a Tua palavra, Deus.
Senhor, que tu possa derramar muita unção a todos que subirem aqui, Deus. E que possam trazer palavras abençoadoras, exortativas, enfim, ó Deus, que o Senhor possa ter liberdade neste lugar. Em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Então nós vemos que a determinação é proclamar o Evangelho, mas nada que isso. Ou seja, implantar o reino de Deus neste lugar. E nós somos uma igreja privilegiada, porque o homem que teve a primazia sobre o reino de Deus nesse país chama-se Roberto McAllister. E ele tem até livros, né, a respeito do reino, e na época do lançamento dos seus livros, as pessoas não entendiam ainda como ser o reino de Deus, né, aqui. E o bispo já explicava muito bem isso. Tem um livro que diz, Bem-vindo ao reino de Deus. Né? Como Jefferson falou sobre dinheiro, né? Pô, dinheiro, eu tenho 2 exemplares. Se você quiser um, eu te vendo uns R$100, 200. Né? Ele conseguiu, demorou para conseguir. Né? De fato, o bispo teve uma revelação muito importante para nós, até nesses dias, sobre o dinheiro. Né? Dinheiro é uma bênção, gente. Então, nós viemos aqui para isso, né? Para implantar o reino de Deus neste lugar. E já estamos aqui há mais de um ano, né? 1 ano e alguma coisa aí, né? Então, olha só que beleza, gente. Você que está chegando agora, já abraça aí a visão. Né? A gente não veio aqui para aparecer, não, a gente veio aqui para pregar o reino de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, né? Bem, mas como fazer isso? Aí surgem perguntas, naturalmente. Eu digo para você, outra característica também da nova vida, é se enchendo do Espírito Santo. E a gente se preocupa muito com isso, porque não adianta estarmos aqui vazios. Precisamos nos encher do Espírito Santo. Porque pessoas chegarão aqui vazias e serão cheias através de você, que está cheio do Espírito Santo, com vontade de fazer, pregando, cantando, louvando a Deus, trabalhando em todos os setores da igreja. Essa é a função, é isso que vai fazer a diferença. O pessoal lá fora vai falar assim, caramba, aquela igreja ali é diferente. Você sabia que essa é a característica da nova vida? As pessoas chegam e falam, mas é uma igreja diferente. Eu louvo a Deus porque você está na nova vida. Né? Bem, então, naturalmente, se enchendo do Espírito Santo. Pastor, mas como se encher do Espírito Santo? Gente, só tem uma fórmula. Se esvaziando das coisas do mundo. Amém? Se esvaziando das coisas do mundo. E aí, naturalmente, a Bíblia recomenda o seguinte, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, olha que bacana, e sereis minhas testemunhas, tanto em Campo Grande, como em toda a Zona Oeste e Rio de Janeiro, até os confins da terra. Você percebe que o versículo fala com esta igreja? Eu só mudei algumas peças. A gente não está querendo tanto, né? A gente está querendo fazer um ótimo trabalho nesse lugar. Eu, quando sentei ali, fiquei preocupado. Né? Falei, caramba, essa cadeira é muito macia. Se eu vier pegar aqui outras vezes, o pessoal vai dormir, que já dorme lá em Vasconcelos, que a cadeira é dura. Aqui o pastor não é aquele pregador, né? Aí tem uns lá que dormem, que eu tenho que bater, né? Tenho que acordar, né? Para ver se desperta, né? Então eu louvo a Deus por esse versículo, né?
E nós precisamos, gente, precisamos levar a sério. A igreja hoje tem que ser levada a sério. Olha, eu vou dizer com todas as letras para você. Vai chegar uma época que as pessoas vão fugir para a igreja. Fugir. Porque não terão paz em lugar nenhum, a não ser na casa do Senhor. E nós precisamos estar preparados para isso. Eu lembro, que quando eu estava concluindo teologia, na época, isso tem muita época, muitos anos, e eu tinha um professor da história da igreja, professor Sérgio, muito maneiro mesmo, cara legal, ele era até metodista na época, e ele falou assim: Ailton, olha só, eu sou metodista, mas admiro a igreja de Nova Vida. Eu falei: é mesmo, Então vai para Nova Vida. E ele falou: olha só, a igreja de Nova Vida, como a minha igreja metodista, são igrejas que estarão estruturadas para receber as pessoas na época do final dos tempos. Por que isso, gente? Porque a nossa característica é a palavra de Deus. A gente pode ter um louvor maravilhoso, a gente pode ter tudo bacana, mas o principal que nós aprendemos com o bispo era a ênfase na palavra de Deus. Amém? Então, busque na palavra de Deus. E aí, seguir o Senhor Jesus não é fácil. É difícil. Por quê? Porque exige renúncia. Exige abnegação. E eu pergunto para você aqui esta noite: você tem renunciado alguma coisa para estar aqui? Pensa nisso. Eu sei que um tem renunciado. Está aqui à minha frente. Viu? O homem que veio de longe. Você já imaginou? Jefferson me faz lembrar o Flávio Marinho, o fundador lá de Vasco. Essa água é minha? É mineral, não? É mineral? Sei lá, Lá eu bebo da calha. Pastor Flávio Marinho vinha de Ipanema. Caramba, hein? Toda quarta-feira, alguns domingos também, para estar lá conosco no princípio da igreja. Então, ele, naturalmente, ele abria mão de alguma coisa. Gente, se nós não fizermos isso, se não renunciarmos, a igreja não dá certo. A igreja precisa entender esse plano. É um plano fundamental para este lugar. Você vê um lugar grande, espaçoso, nós temos aí um espaço para fazer uma catedral. Vamos chegar lá em nome de Jesus. Eu quero estar vivo para vir aqui na inauguração. Se Deus quiser, vamos chegar lá. Então, você tem que renunciar a alguma coisa. Você tem que chegar nesse lugar com fé, com disposição. Falar: não, eu não estou lá simplesmente para fazer número. Não. Eu estou lá para participar, para ser bênção, como foi falado aqui, o versículo que eu trouxe aqui. Falei: nem vou pregar mais, vou só dar a bênção. Aqui não, lá não dou a bênção apostólica, não encerro o culto com isso, não, não é do meu jeitão, Agora, o que acontece? Você precisa pensar nisso. Porque há pessoas que seguem a Jesus, mas ficam divididas. Naturalmente, com os compromissos, com os afazeres e outras coisas mais. Mas a palavra de Deus diz que uma casa dividida não subsiste.
Então, olha só, tem que arregaçar a manga. Porque não é fácil. O princípio de uma igreja não é fácil. Nós começamos lá com 8 pessoas. Uma dificuldade muito grande, uma luta muito grande, né? E aí, às vezes acontece alguma coisa, como aconteceu em Vasconcelos, acontece em todo lugar, e aí a gente perde a metade das pessoas, e vamos que vamos, né? Então você precisa entender tudo. Você vê que, você pensou que eu ia trazer uma mensagem, né, de prosperidade? Não, eu vim de alerta para você. Eu vim aqui para alertar você, porque nós não temos muito tempo, gente. O mundo está acabando. Como diz, né, Jesus está às portas. Olha, caramba, então eu digo para você, prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, tudo que você renunciar pelo reino de Deus, Deus te recompensará. Acredite nisso. Ele vai te recompensar. Às vezes dói, né? Às vezes dói no momento que você renuncia. Por quê? Porque aquilo era tão bom, né? Você estava ali no teu norte, estava firme, abençoado, mas de repente você teve que abrir mão daquilo para ser bênção na casa do Senhor. Aí Deus depois vai te recompensar de uma forma sobrenatural. Esteja na vontade de Deus. Simples assim. Porque a gente se dedica muito, né? Por exemplo, a profissão. Profissão é uma coisa que, caramba, todo mundo sonha, né? Sonha com a tal profissão, e quando tem a tal profissão, fica feliz da vida, mas nunca está realizado. Aí depois quer mais alguma coisa. Isso é igual estudo, né? Ela está lá, faz a faculdade, faz não sei pós, faz não sei o quê, caramba! E não para. Mas, gente, o reino de Deus é muito mais fácil. Então, eu sei que você tem compromisso, como todos nós temos, né? Mas olha só, bota no seu coração, o seu maior compromisso é com o Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Puxa vida! E tudo isso que você sonha, ele vai realizar. Amém? Então vamos que vamos, né? Não vamos parar não. E você pode renunciar a quase tudo. Eu ainda fiz questão de botar isso aqui. Você não pode renunciar tudo. Quase tudo. Por quê? Porque você não pode renunciar à sua família. Amém? Não pode renunciar à sua família. A sua família tem que estar com você. Vocês têm que estar caminhando juntos. Então, você renuncia a tudo, menos a sua família. A sua família é algo que Deus colocou em sua vida e você tem que apresentá-la ao Senhor. Amém? Nós estamos no mês da família, né? Engraçado, né? Antigamente o mês de maio era o quê? Era das noivas, não era? Coitado, das noivas agora perdeu. Perdeu, mané. Né? Tem um cara falando, né? Agora é família. Ué, mas, gente, a noiva é o princípio da família. Então, você vê que está tudo legal. Achei bom, né, vocês estarem aqui dando ênfase à família, orando pela família. Legal. Por quê? Porque a nossa base é a família. Eu conheço um pedreiro, né, um exímio pedreiro, lá de Seropédica. Gente, o cara é bom. Sabe o que é um cara bom? Bom de acabamento, bom de estrutura. É esse cara que eu conheço. Não vou te apresentar. Ele é caríssimo. Construiu tantas casas, mas a dele caiu. E aí? Perdeu a família. Está vendo?
eu já tive por algumas vezes para falar com ele, mas não tive coragem, que eu podia apanhar. Tenho medo de apanhar. Mas eu cheguei perto dele e engoli. Ele não estava na hora. Mas eu ia falar para ele, rapaz, você é um exímio pedreiro e perdeu a sua família. Perdeu a família. Então, olha só, cuida da sua família. Anda no reino de Deus com a sua família. A sua família é tudo para você. Não precisa perder para depois descobrir, não. Né? Então, vamos voltar aqui. Senão eu vou pregar aqui sobre a família. Eu não vim para isso. Né? Então, você vê. Né? Você precisa fazer neste lugar o seu melhor. Você vê, você percebe que eu estou pregando igual o pastor da igreja aqui? Né? Desculpem, Jefferson. Né? Puxa vida, né? Mas ele deixou. Né? Olha, eu não tenho pregado em igreja nenhuma de Nova Vida. Né? O pessoal me convida, eu não. Gente, está uma figura difícil. O pessoal fica, até não vai lá na igreja. Até o Flávio, né? Nós estávamos lá em casa há pouco tempo, mês passado, princípio do mês. E o Flávio falou, rapaz, você ainda não foi lá na igreja? Eu falei, eu? Não fui? Não, você não foi lá. Falei, não me chamou. Ainda bem que a Terezinha falou, não, você não chamou mesmo, não. Oh, que mulher legal, gente. E de fato ele não me chamou. Mudou o endereço, já está, acho que no segundo, terceiro endereço. Fui no anterior, agora vou nesse. Né? Mas, não, aí o Jefferson me intimou. Né? Eu falei até que viria como ancião, não foi? Ele falou, que ancião? Mas não é. Eu sou quase o mais velho da Zona Oeste, olha só como o tempo passa, gente. Então, gente, olha só, faça o seu melhor. Faça o seu melhor por este lugar, por essas vidas que, olha o que tem de gente nesse lugar. Eu demorei ali não sei quantos minutos para atravessar. Como passa carro aqui, gente? Que coisa de doido. Né? Tem carro demais também, né? Caramba, e eu só tenho um, quer dizer, tem um velho lá caído, né? Então, vamos lá. Você, olha só que legal. Você não precisa ser o melhor do grupo de diáconos. Não precisa ser. Porque às vezes a gente se empolga, né? Não, a gente quer ser o cara, quer ser o tal, né? Não, você não precisa ser o melhor do grupo de diáconos. Você não precisa ser o melhor do louvor. Não precisa ser o melhor do louvor. É bom que nem seja mesmo. Porque dá sempre vaga para alguém. Ajuda sempre alguém a crescer, a desenvolver o seu potencial. Você não precisa ser a melhor do grupo feminino. Não, porque você está aqui para fazer o melhor. Não para ser, mas para fazer. Amém? Então você não precisa ser a melhor professora do GV, do Geração Vida. Não precisa ser a melhor. O Senhor disse a Abraão, né? Sê tu uma bênção. Amém? Acabou. Você tem que ser bênção. Não tem que ser melhor, não tem que ser... Não. Você tem que ser bênção. E quando Abraão recebeu aquela palavra, olha o que aconteceu na vida dele. Até eu estou lembrando de Abraão hoje, século 21. Gente, quantas religiões lembra de Abraão? Por quê? Porque ele foi uma bênção. Ele se colocou nas mãos de Deus para ser bênção, não para ser o melhor. Então, quando você se coloca nas mãos do Senhor, é para isso. É para ser bênção. Você veio para este lugar para ser bênção neste bairro aqui. Eu
passei ali no Zuleika Modas, né? Já foi lá visitar a Zuleika? Já foram lá? Vai lá visitar a Zuleika. Vai lá comprar uma roupinha. Né? É porque se eu chegar lá, né? Olha quantos anos eles passaram lá na igreja, né? Mas eu chego ali naquela lojinha ali, eles me levam lá para a casa deles para almoçar. Me amam, sabia? Eu já nem vou muito, porque vou sempre comer. Outro dia ela ligou, cheguei lá, era meio-dia e pouco, 1 hora. Aí ela ligou para a menina lá, né, a ajudante dela lá, e falou, olha, bota água no feijão, que o pastor Ailton está aqui na loja. A mulher nem me conhece. Eu procuro ser bênção. Não quero ser o maior, não quero ser melhor. Eu quero ser bênção. Eu quero deixar um legado aí, se Deus quiser. Poxa, pastor Ailton, né? Vamos dizer assim, né? Pastor Ailton era uma bênção. Legal. É lógico que a gente não vai agradar todo mundo, né? Com certeza, né? Então, olha só, se tu uma bênção. Seja bênção neste lugar e você fará a diferença. Aleluia! Louvado seja Deus! E essa igreja fará a diferença neste bairro. Em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Pessoas entrarão aqui e precisando de uma mão amiga para enfrentarem esses dias difíceis. A igreja não pode perder essa essência. Porque nós estamos vendo aí o rumo das igrejas, né? E, sei lá, um rumo diferente. A igreja tem que ser socorrista. Eu lembro que, eu falo lá na igreja, eu sempre tive afinidade, né, com bêbado. Tem algum bêbado aqui? Não, né? Graças a Deus. Né? Eu também, bêbado, nem ia vir aqui, né? Ainda mais sentar numa poltrona dessa, para acordar só no dia seguinte. Eu lembro que eu sempre tive a afinidade, né, com bêbados e idosos. No meu ministério todo, desde o princípio. Né? E pessoas bêbadas chegavam à minha igreja, onde eu era diácono, e eu atendia com todo amor. Abraçava, sentava junto. Né? Por quê? Porque eu fui um bêbado. Eu sei o que é isso. Olha, há 36 anos atrás, 37, eu bebia muito. E até hoje ficou na minha mente uma família que eu recebi, né, um senhor bêbado de Marinha, lá em Bangu, na Rua da Chita. Ia até quase na hora. Né? Pode pregar até 9, que vocês vão embora, eu continuo aqui. Tá bom? Já falei isso para o Jefferson, né? Eu continuo. Né? E aí eu recebi aquele senhor, tadinho, mas bêbado já, 9 horas da manhã, já imaginou isso? Um domingo, 9 horas da manhã. E eu falei, entra aí, senta aí. Sentei com ele, quase que eu fiquei bêbado também. Né? Só o cheiro, né? Falei, meu Deus do céu, mas Deus é bom demais. E aí oramos, passamos o culto todo ali, ele não entendia nada, segundo a minha visão. Gente, no domingo seguinte estava ele, a esposa e 2 meninas. Olha que benção. E ficou na igreja. Está vendo? Porque às vezes a gente fica nervoso com quem está bêbado. Gente, poxa, tem 3 categorias que Deus protege imensamente. É bêbado, velho e criança. Protege mesmo. Então, eu tinha essa afinidade. E fiquei feliz, isso marcou na minha vida. Por quê? Porque aquele homem chegou, né, sem destino. E quantas pessoas chegarão aqui assim? E precisa de você, cheio do Espírito Santo, para falar, para abraçar, para amar essa pessoa. Aleluia! Por quê? Porque pessoas precisam de amor.
O mundo, gente, o amor está se esfriando no mundo. Só há interesse. A gente está vendo aí. Então, a igreja precisa oferecer amor. Não pense duas vezes, não. Recebam essas pessoas que chegarão aqui, com todo amor. E vocês vão ficar, com certeza, né? Isso aqui vai ficar pequeno. Ame as pessoas que entrarem por essa porta aí. Não pense duas vezes. Ajude essas pessoas, né? Então você precisa olhar para o outro e não para si próprio. Você precisa olhar para o outro. Igreja é isso, gente. Olha, nós já estamos salvos. Nós somos, né, bênção de Deus. Agora, tantas pessoas ainda não conhecem esse Deus. Não tiveram ainda esse contato maravilhoso que nós tivemos e temos tido diariamente. Então, faça a diferença. Né? Você não veio para cá porque é uma simples igreja e tem que começar o trabalho, e tem que ter movimento, e tem que... Não, não é nada disso. Aqui é um lugar diferente. Coloque isso no coração. Né? Aqui é um lugar diferente de todas as igrejas que tem aqui nesse bairro. Aproveite isso, abrace essa ideia, né? E eu digo para você, pensar, né? Não pensar em si próprio, mas pensar no próximo. E domingo, acho que foi 5 de maio, não sei, né? Eu preguei lá na igreja e falei sobre, né, aquela parábola do publicano. Aquele cidadão que foi assaltado, né, você deve conhecer, naturalmente, né, e roubaram tudo dele, a gente até hoje não sabe, né, se foi do tráfico, se foi milícia, não sabemos. Né? Sabemos que ele foi assaltado, né, e ficou jogado lá no chão, aquela história toda que nós conhecemos. E nós vemos, então, que nessa história dessa parábola, passaram lá 3 cidadãos. Passou o sacerdote, né? Não o socorreu. Passou o levita, falei isso lá na igreja, né? Só estou lembrando aqui. O levita também não deu a mínima. E aí passou um publicano, gente, e socorreu aquele cidadão. Gastou dinheiro com ele, olha só que coisa. Está vendo? Colocou ele lá numa pousada, não sei se 5 estrelas, mas colocou ele lá, recomendou, olha só, cuida dele, eu vou, tenho compromisso, mas vou passar aqui na volta. Se ficou mais caro um pouquinho, eu reponho o dinheiro. Você percebe o que o povo está precisando? É desse amor. Você percebe que os sacerdotes, né, não estão muito preocupados com isso? Os levitas, que eram, né, naturalmente os responsáveis pelo templo, por toda a organização, introdução, louvor, tudo. Mas viu lá um pobre coitado e não socorreu. Mas nós vamos ser como os publicanos nesse lugar. Nós vamos socorrer essas pessoas. Nós vamos amar essas pessoas. Nós vamos treinar essas pessoas. E elas vão falar, puxa vida, aquela igreja é uma bênção. É uma bênção. Né? Então, olha só, a partir dessa hora, o Espírito vai embora. Acabou o horário. Né? Então, olha só. No final da parábola, Jesus, naturalmente, né, tinha um intérprete da lei querendo pegar Jesus, né? E aí, Jesus contou essa parábola, ele reconheceu, né, que era um publicano. Aí Jesus respondeu para ele, então, o quê? Vá e faça o mesmo. É o que Jesus está falando para você esta noite. Vá e faça o mesmo.
E você vai ver aonde Deus vai te colocar. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Feche os seus olhos, maravilhoso Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. E olha, Deus, eu creio que essa igreja fará a diferença nesse lugar. Abençoa, Senhor, essa igreja. Abençoa todos que chegarem aqui, ó Pai. Que sintam, ó Deus, a tua presença. Que essas pessoas cheias do Espírito Santo, ao recebê-las, essas pessoas sejam também transformadas. Abençoa, Senhor, a liderança desta igreja. Cubra, Senhor, pastor Jefferson com a tua unção. Porção dobrada do teu Espírito, ó Deus. Anima cada dia o seu coração. E, Senhor, eu me coloco também como ajudador. O que ele precisar, eu estarei à disposição para estar aqui abençoando também este lugar, Pai. Eu te agradeço pelo privilégio de estar aqui. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. E eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Um grande abraço. Aleluia.